Uma boa noite a todos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a vida dos nossos irmãos. Eu quero manifestar minha alegria de poder estar aqui na congregação de Largo dos Santos, dirigindo aos irmãos uma palavra. Agradecer a Deus pela vida do pastor Israel Eloy, pastor dessa congregação abençoada. A nossa expectativa ela é muito grande, irmãos, para logo a gente retornar para a comunhão física da igreja, né? Louvamos a Deus pela prudência da nossa igreja até aqui. Nosso ministério tem sido muito prudente, o pastor Antônio José e nosso pastor Zean, nossa liderança tem sido muito prudente em relação a esse confinamento social. Nossa igreja tem procurado cumprir tudo aquilo que as nossas autoridades têm sugerido, né, nos aconselhado, e a nossa igreja tem cumprido muito bem para a honra e glória do nome de Jesus. E é por isso que nós temos também a expectativa de que em breve nós estaremos juntos novamente com os nossos irmãos que estão aqui também, e que o Senhor possa falar conosco através da sua palavra e que você possa, meu irmão, meu querido irmão jovem, ser abençoado pela palavra de Deus nesse dia de hoje, tá? Eu queria pedir aos irmãos, por favor, que abrissem a sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo de número 2, e no versículo de número 42. Atos, capítulo 2, versículo 42. Aí onde você está, na sua casa, uma boa noite para os nossos irmãos. Que a bênção de Deus seja sobre a vida de cada um de vocês. Que vocês possam ser abençoados a cada dia pela palavra de Deus que nos edifica, que nos traz esperança. Atos, capítulo 2, versículo 42. O texto bíblico nos diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Vamos orar? Senhor, te suplicamos que o Senhor fale conosco através da Tua palavra, através dos nossos irmãos que estão nos assistindo nesse momento, os irmãos que estão aqui também, que o Senhor possa nos direcionar ao propósito que o Senhor estabeleceu, que é a Tua palavra viva, falando todos os dias aos nossos corações e nos edificando. É ela que fala conosco, é ela que nos alinha, é ela que nos exorta, é ela que nos doutrina, Pai, porque nós precisamos da Tua palavra de verdade, é ela que traz sentido à nossa existência. É o que eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Meus queridos e amados irmãos, juventude, igreja do Senhor Jesus, eu queria falar um pouco com os irmãos hoje sobre o papel da igreja na sociedade. Mas para a gente falar da igreja, da sociedade, a gente precisa se espelhar em Atos. A igreja de Atos, a igreja histórica, é a igreja exemplo. Ela é um exemplo para nós. A gente olha para a história de Atos dos Apóstolos e a gente percebe que todo o desdenhar da história da igreja de Atos nos traz exemplos de uma igreja viva, de uma igreja abundante, de uma igreja fortificada, de uma igreja altruísta, de uma igreja firmada. Tudo que a gente lê em Atos, capítulo 2, capítulo 1, capítulo 3, seja qual for o capítulo que você lê, a gente vai perceber nitidamente aqui uma igreja atuante, uma igreja que exercia um papel dentro de uma sociedade. Essa igreja poderia ser abraçada pela sociedade, mas ela também poderia não ser abraçada pela sociedade. O que estava em jogo era a mensagem apostólica. E qual era a mensagem apostólica? A mensagem apostólica era a ressurreição de Jesus. A igreja viva de Atos era uma igreja que pregava a ressurreição de Jesus. E isso, de alguma forma, confrontava o sistema da época. Sistema medíocre, sistema de pessoas ímpias, um sistema de pessoas que trocavam o culto a Deus pelo culto a deuses, uma sociedade de pessoas que os valores estavam completamente desvirtuados, onde as pessoas colocavam os ídolos acima daquilo que só pertence a Deus, do lugar onde Deus deveria estar.
Era desafiador para a igreja apostólica levantar a sua voz e falar da ressurreição de Jesus. Era um grande desafio. Mas essa igreja, além de pregar a mensagem da ressurreição, era uma igreja que também vivia essa mensagem. Ela não só pregava, mas ela também vivia. Isso é, era uma igreja atuante, era uma igreja viva, era uma igreja que mantinha-se fiel aos princípios que Jesus deixou e estabeleceu. E a gente percebe isso ao ler o versículo 42, se você puder aí na sua casa pegar a sua Bíblia, você vai perceber isso nitidamente, que o texto diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão. Era a perseverança na doutrina que mantinha essa igreja fiel aos oráculos de Deus descritos nas Sagradas Escrituras. Era a firmeza na doutrina dos apóstolos. Que doutrina era essa? A doutrina da ressurreição. A fé viva, a fé que Jesus pregou, ensinou e que ele deixou para os seus apóstolos, e eles passaram a ensinar os demais que ouviram a mensagem do Evangelho. E eles perseveravam na doutrina, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Além da igreja perseverar nos ensinos da palavra de Deus, era uma igreja que também partia o pão. Era uma igreja que tinha comunhão. Sabe aquela reunião que você faz na sua casa com seus parentes? Ou ao final de um culto, quando você se reúne com os irmãos em sua casa, e você começa a partilhar ali o alimento, você não cobra nada por aquilo, simplesmente o que vale naquele momento não é o alimento que o pessoal está comendo ali na sua casa, mas é aquele momento de comunhão, aquela participação dos irmãos ali, a irmandade junta, em comunhão com Cristo. Essa igreja vivia isso, era uma igreja autêntica, era uma igreja que cria na doutrina dos apóstolos, era uma igreja que vivia na comunhão, elas viviam em uma comunicação, em uma ligação. Sabe os dias de hoje que nós estamos vivendo, esse período atípico, em que nós estamos todos afastados uns dos outros, mas nós mantemos a comunhão através das redes sociais? Esse vínculo que o Senhor nos deu, a oportunidade de manter-se propagando a palavra de Deus a você que está nos ouvindo, é isso, a comunhão. E o partir do pão, infelizmente a gente ainda não está podendo partilhar o pão fisicamente, mas logo, logo nós vamos partilhar esse pão. Mas isso era uma atitude de uma igreja viva, é uma atitude de uma igreja viva. E o que mais me chama a atenção no texto bíblico é que essa igreja perseverava na oração. Nós da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, nós temos Atos capítulo 2 como uma referência para a nossa doutrina pentecostal. A nossa teologia pentecostal clássica, ela tem Atos capítulo 2 como um espelho para a nossa denominação, para a nossa história, para a nossa atuação no mundo. E uma das coisas que a nossa doutrina pentecostal ela prega é a oração. Sem oração não existe batismo com o Espírito Santo, irmãos. Sem oração não existe comunhão. Sem oração não existe esse revestimento que nós acreditamos e que nós pregamos. Sem oração não existe os dons de Deus revelados à sua igreja. Sem oração não existe discernimento. E você que está me ouvindo agora nesse momento, você deve estar percebendo o quanto esse tempo que nós estamos vivendo é importante a oração, é importante o partir do pão em casa, é importante a comunhão, é importante a gente viver esse momento aqui sabendo que em breve Jesus vai voltar, que a nossa vida aqui ela é passageira, mas mesmo assim como igreja nós estamos mantendo uma fé viva, uma fé autêntica, uma fé aonde nós mostramos isso para a sociedade. E sabe o que é que tem me chamado, irmãos, mais atenção desse tempo aqui? É a ação da nossa igreja em Fortaleza, no Ceará e no Brasil. Uma igreja viva, irmãos. Com certeza Lago dos Santos foi a sede da arrecadação, né, pastor, de alimentos. Gente, foi tanto alimento doado pelos nossos irmãos, vocês não têm noção. Uma igreja viva, atuante. Além Jardim Guanabara, a congregação que eu faço parte, o pastor Francimar se alegrou com mais de 120 cestas básicas. Os irmãos doando ali, chegando junto, pastor. Sabe, a atuação da igreja viva. Eu fiquei sabendo até de irmãos de outras congregações que estavam recebendo cestas básicas da nossa igreja, da nossa congregação. Porque não é porque o irmão é de outra congregação que a gente vai... É claro que a gente vai dar prioridade a algumas demandas a serem atendidas. Mas a igreja viva, a igreja atuante, sabe aquela igreja que saiu do templo físico? Sabe quando a gente pregava antes que a gente precisava sair das quatro paredes? Nesse tempo atípico a nossa igreja começou a fazer isso. Nós saímos das quatro paredes, damos uma pausa no nosso tempo de culto para a gente ir fazer aquilo que a gente faz, a gente sempre fez, mas a gente está fazendo agora de uma forma mais intensa, que é a ação social, que é o bem ao próximo, uma igreja viva, uma igreja atuante. Nós distribuímos o pão, mas nós também falamos do amor de Jesus, porque nós nos espelhamos em Atos capítulo 2. É isso que eu quero dizer para você que está me vendo agora, meu querido irmão, jovem, amado do Senhor Jesus. Mantenha a sua fé viva, arraigada na palavra de Deus. Não é um isolamento social que pode te desviar da casa do Senhor, não.
Quantas pessoas, nesse momento, não estão afastadas da casa de Deus, porque esse confinamento social foi um motivo para isso. Pessoas que nem para a igreja iam mais, e agora tudo isso cooperou para que elas se desanimassem, não quisessem mais congregar, e talvez já estão até no mundo, não sei. Quantos caíram? Quantos, pastor Israel Eloy, eu pude perceber, pessoas que eu conheço da casa do Senhor, que desviaram-se nesse tempo. Falta de comunhão, falta de ligação com a igreja, talvez uma fraqueza espiritual. Falta perseverança, falta oração, falta partir do pão. Nós precisamos perseverar, irmãos, nós precisamos acreditar naquilo que nós pregamos. De nada adiantaria, você que está me vendo aí agora, de nada adiantaria eu chegar aqui e pregar aquilo que eu não acredito. Eu prego, nós pregamos, a nossa igreja prega, os nossos pastores pregam. Nós pregamos aquilo que nós acreditamos. Nós acreditamos na Bíblia, nós acreditamos naquilo que está escrito aqui. Nós presenciamos e vivenciamos isso aqui. E no versículo de número 43 diz que em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Veja que os sinais dos dons divinos acompanhavam essa igreja. Era uma demonstração de que o Senhor estava cooperando com a ação daquela igreja. Ele mostrava esses sinais para que as pessoas tivessem temor, para que as pessoas acreditassem também. Uma fé viva, uma fé autêntica. E em cada alma havia temor. Eles temiam ao Senhor por isso, pelo que estava acontecendo. E diante desse temor, havia muitos prodígios, havia muitos sinais. Nós não estamos falando de uma igreja morta. Nós não estamos falando de uma igreja que é apenas um modelo histórico para nós. Porque tem gente que diz por aí que Atos é só um modelo de história para a gente. Não. Atos é um modelo de uma igreja viva, e que significa que em qualquer era, seja a era que for, seja o tempo que for, o ano que for, Atos será um exemplo sempre de uma igreja viva e atuante. E é isso que nós queremos ser. É por isso que nós estamos aqui, ao vivo aqui, através das redes sociais, através do YouTube, porque nós estamos manifestando a nossa igreja, a nossa fé viva, nossa fé atuante. Não dá para você ficar parado sem pregar, não dá para ficar parado sem falar de Jesus. Não, a gente precisa manifestar isso. Deus seja louvado por isso, a igreja investindo em mídia, colocando alguma coisa para a gente poder atuar aqui, falar do Evangelho de Jesus, para que você seja abençoado, para que você compartilhe esse vídeo, para que você compartilhe os outros cultos. É uma igreja viva, é uma igreja atuante, uma igreja espiritual, uma igreja cheia do Espírito Santo. E no versículo 44 diz que todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. De nada adianta você estar me assistindo agora se você não acredita no que eu falo, pela palavra, claro. De nada adianta eu estar aqui falando para você agora, me dirigindo a palavra aos irmãos, se você não crê naquilo que a palavra diz. Isso é, nós não temos nada em comum. Essa igreja viva, atuante, pelo contrário, todos os irmãos tinham tudo em comum. Eles estavam unânimes, perseverantes. O pensamento era o mesmo: pregar o Evangelho, falar do Evangelho de Jesus, pregar a salvação, batismo com o Espírito Santo, revestimento de poder. Os milagres do Senhor que acompanhavam essa igreja, a salvação que só em Cristo Jesus. Em Atos 4:12 diz que só em Cristo Jesus há salvação, porque nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual venhamos a ser salvos. Essa é a nossa fé, meus irmãos. É isso que a gente tem que manifestar aqui. Nós não temos outra coisa para falar a não ser do Evangelho de Cristo, a não ser da palavra de Jesus, a palavra que transforma, a palavra que traz vida. Essas pessoas, elas tinham tudo em comum. Elas acreditavam. O mesmo Jesus que eu creio é o mesmo Jesus do pastor Israel Eloy. É o mesmo Jesus do nosso irmão que está aqui dirigindo este culto. É o mesmo Jesus dos irmãos que estão aqui. Nós temos um pensamento todos em comum. Nós acreditamos no mesmo Jesus, nós acreditamos no mesmo Deus. Nós temos um pensamento em comum. Glória seja dada ao nome do Senhor. E no versículo 45 diz: e vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Sabe por que nós aprendemos aqui? Que essa igreja era uma igreja desapegada, porque ela sabia que a sua vida nesse mundo era passageira. Uma igreja desapegada que sabia que a sua identidade é celestial. Ela sabia que não era daqui, esse povo sabia que não era desse mundo, e por isso eles eram desapegados a isso, ao ponto de praticarem a caridade e distribuir entre os irmãos o pão, o alimento, até mesmo o vestimento, até mesmo o objeto, porque eles não tinham apego às coisas materiais. Uma igreja viva e atuante é uma igreja que não se apega às coisas desse mundo. Você que está me vendo aí agora, você é jovem ou não é jovem? Quantas pessoas não estão agora? Quando eu vinha para cá, você não tem noção do trânsito louco que está nessa cidade. Quantas pessoas saindo de suas casas hoje, jovens na sua grande maioria, para comemorar aquilo que o mundo comemora, né? A grande maioria das pessoas comemora o Dia dos Namorados. Isso aquece a economia do país, principalmente nesse momento que o país está passando. É até interessante que as pessoas comprem, né?
para presentear alguém aí que tá, com quem tem um relacionamento. Mas quantas pessoas nesse momento não estão curvados diante dos seus ídolos? E o ídolo que eu estou falando é o ídolo do namorado, da namorada. Quando você coloca o seu relacionamento no lugar de Deus. Quando você coloca aquela pessoa acima do espaço que só Deus deveria estar. Como se aquela pessoa fosse única e suficiente para você, sendo que Deus é quem é único e suficiente para você. É claro que a gente precisa entender que um relacionamento de um namoro, embora não seja bíblico, mas um namoro leva alguém para um casamento. Pelo menos um crente que namora, ele vai ter que se casar. Porque a família é a base de uma sociedade, é a base da civilização, é a base de todo crente conservador que guarda os princípios da palavra de Deus. Mas quantas pessoas nesse momento não estão loucas, né, preocupadas de um lado para o outro para tentar satisfazer o desejo do outro e o outro tentando satisfazer aquela questão da reciprocidade, é um tentando satisfazer o desejo do outro. São os ídolos que nós criamos, que nós colocamos no lugar de Deus, e às vezes nós esquecemos da nossa fé. Valorizamos tanto aquela pessoa e deixamos de valorizar o Evangelho de Jesus. Eu não estou dizendo que você vai menosprezar alguém, eu não estou dizendo que você não vai valorizar alguém. Claro que sim, Jesus te fez para isso mesmo, Deus nos fez para nos relacionarmos. Mas os relacionamentos não podem tomar o espaço de Deus, os relacionamentos não podem deixar você descontrolado, ao ponto de tirar Deus do centro e colocar qualquer outra coisa no centro. É uma frase que eu tenho sempre dito, eu quero dizer para você aqui hoje: ou Deus ocupa o primeiro lugar na sua vida, ou Ele não ocupa lugar nenhum. Porque em segundo lugar o Senhor não fica. Mateus capítulo 6, 33 está escrito: busque primeiro o reino, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A nossa prioridade como igreja viva é Jesus, porque nós acreditamos e porque também nós estamos desapegados das coisas daqui. Nós cuidamos das coisas daqui, claro, a gente trabalha para ter os nossos meios, para se manter, para se viver, a gente tem que cuidar dos nossos bens, mas a gente não pode amar os bens. A gente tem que ter cuidado, mas amar não, colocar sobre aquilo um sentimento de amor, jamais. A Escritura diz: não ameis o mundo, nem o que há no mundo, porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E a maior comprovação disso é o verso 45. Eles vendiam tudo, as suas propriedades, bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Uma igreja que se preocupa com o outro. A igreja que se preocupa com o outro é uma igreja viva, atuante. Sabe quando eu olho para o meu irmão e eu esqueço de mim para lembrar dele? Aí ele vai esquecer dele e vai lembrar de mim. É isso que é o Evangelho. É reciprocidade, é um pensando no outro, é um lembrando do outro, é um dando a mão para o outro. Glória seja dada ao nome do Senhor. Versículo 46, e diariamente perseveravam unânimes no templo. Pelo amor de Deus, meu irmão, quando o culto voltar ao normal, volta com tudo para a casa de Deus. Porque esses apóstolos, pastor Israel Eloy, eles tinham o hábito de ir para o templo. Alguém está dizendo por aí: não, igreja é em casa, a gente se reúne em casa. Peraí, deixa eu dizer uma coisa para você. A salvação é coletiva, a salvação é individual. Romanos 14, 12, mas a igreja é coletiva. A igreja não foi feita para ficar isolada. Há alguém que diz assim: ah, mas igreja não é templo físico, não. Meu irmão, aonde você se reunir, você é igreja. E esse ambiente aqui é um ambiente propício para isso. O espaço físico é propício para a gente se reunir como igreja. Quando tudo voltar ao normal, volte com tudo. Volte a fazer com mais intensidade aquilo que você já fazia na casa de Deus. Porque essa igreja viva é uma igreja atuante. Ô jovem, você que está me vendo aí, quando você voltar, volta com tudo. Chega para a tua liderança e diz: eu quero trabalhar para o Senhor Jesus. Eu não quero desistir dessa caminhada, eu quero continuar avante. Tem muita coisa para ser feita ainda, glória ao Senhor. Porque essa igreja perseverava unânime, ela é exemplo para nós, ela é espelho para nós. Unânime no templo, partindo o pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Gente, a gente percebe nitidamente nesses versos aqui, que essa igreja era uma igreja de compartilhamento, irmãos. Era uma igreja viva que compartilhava, que dividia, que manifestava alegria, que manifestava singeleza de coração. Não era uma igreja por qualquer ventinho ou por qualquer coisa que acontecesse ou que aparecesse, mas era uma igreja perseverante, uma igreja que mesmo passando pela aprovação e pela tribulação, mas ela estava de pé. Sabe aquelas palavras de Paulo: eu sei em quem eu tenho crido, e eu sei que Ele é poderoso para fazer muito além do que eu penso ou do que eu almejo. Essa igreja, a igreja que sabe em quem crê, a igreja que sabe em quem acredita. Bendito seja o nome do Senhor. Versículo 47, o último versículo diz: louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos.
E a minha preocupação tem sido nesse versículo aqui. Será que nós estamos caindo na graça do povo? Será que nós estamos ganhando as pessoas ou nós estamos repelindo elas? Será que os nossos discursos têm sido discursos de juízo de Deus e de amor de Deus? Porque tem gente dizendo por aí que Deus, Ele é amor, mas Ele também é justiça, Ele é justiça e amor. Não, Deus é os dois. Deus é amor ao mesmo tempo que Ele é justiça. Será que nós estamos pregando esse Deus amor e justiça? Ou nós estamos pregando só o Deus de amor, só o Deus de amor, o Deus que aceita tudo, o Deus que quer tudo, então vem para cá do que você está. Ou nós estamos também pregando o Deus justo, poderoso? Será que nós estamos nos alinhando aos discursos da sociedade ou a sociedade está se alinhando aos nossos discursos? Será que nós estamos ganhando as pessoas? Será que nós estamos atraindo? Será que nós estamos influenciando? A pergunta que eu faço é, será que nós estamos influenciando o mundo ou o mundo está nos influenciando? Porque o texto diz que essas pessoas contavam com a simpatia de todo o povo. Era uma igreja que as pessoas recebiam a mensagem do Evangelho. Talvez tinha alguém aqui que nem acreditava na igreja, no sentido doutrinário, no sentido de fazer parte desse grupo aqui que seguia a Jesus, mas simpatizavam. O texto diz que caía na simpatia. As pessoas gostavam de ter aqueles crentes ali por perto. Será que nós estamos atraindo pessoas à casa de Deus? Será que quando os cultos voltarem ao normal, nós iremos atrair os desviados? Será que quando os cultos voltarem ao normal, nós iremos atrair aqueles que estão perdidos? Nós vamos trazer de volta aqueles que saíram do nosso meio? Será que nós agora vamos valorizar mais os nossos, vamos amar mais os nossos irmãos? O texto diz que enquanto essa igreja se mantinha fiel e caía na graça do povo, Deus acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Porque a salvação vem do Senhor. E Ele ia acrescentando as pessoas que iam sendo salvas. É por isso que a Igreja Evangélica Assembleia de Deus é uma igreja viva atuante, uma igreja que ganha almas. Nós somos uma igreja que ganha almas. A cada dia que nós pregamos o Evangelho, seja em culto público, seja nas praças, seja por meio de cruzadas, seja por meio de vigília, seja por meio de reuniões, de concentrações maiores, o Senhor vai acrescentando vidas no nosso meio, porque nós acreditamos na mensagem do Espírito Santo, na atualidade, que opera no meio da igreja, que opera sobre a igreja, que atua sobre a igreja. E é por isso que o Senhor vai acrescentando almas. A minha oração e meu desejo é que o Senhor não só traga os desviados, mas também traga novas pessoas para a casa de Deus, novos crentes, que nesse tempo, quando a gente voltar aos nossos cultos cotidianos, nas nossas rotinas normais, a gente possa ter vidas se rendendo aos pés do Senhor, novos membros, novas pessoas sendo batizadas em águas, glória seja dada ao nome de Jesus. Mas para isso acontecer, nós precisamos estar fiéis e alinhados àquilo que a palavra do Senhor nos ensina. Se não houver alinhamento, se não houver uma fidelidade à palavra de Deus, aquilo que o texto bíblico fala, meus irmãos, nós estaremos perdendo o nosso tempo. E é por isso que eu quero hoje agradecer ao Senhor por poder direcionar a palavra de Deus a você, meu irmão. A palavra viva, atuante, que está aqui ardendo no meu coração e no seu coração e no coração dos irmãos que estão aqui. Quero louvar a Deus pela sua vida. A alegria do meu coração é saber que a Igreja do Largo dos Santos está aqui. O pastor Israel Eloy e toda a sua liderança atuante nas redes sociais. Fazendo aquilo que lá no Tempo Central o nosso pastor tem feito, junto com os nossos outros pastores. Nossa igreja vive, irmãos, olha, a gente vai ter tanta coisa boa para contar ainda, pastor Israel, do que a nossa igreja tem feito. Da atuação desta igreja, meus irmãos. Eu tenho me alegrado muito, conversando com o meu pastor lá na congregação Jardim Guanabara, dizendo para ele o quanto a nossa igreja tem atuado de forma presente na sociedade. Sabe aquilo que a nossa liderança vem pregando sempre, uma igreja viva, uma igreja que atua, uma igreja que é operante. Eu convido você a entrar nessa também com a gente, glória seja dada ao nome do Senhor, porque essa é a nossa marca. Nós precisamos deixar um legado nesse mundo. Qual é o legado que a gente precisa deixar? A propagação do Evangelho. Sabe por quê? Sabe qual a finalidade de tudo isso, meus irmãos? É a volta de Jesus. O governo perfeito, o reino perfeito, que será estabelecido em breve. O trono de glória, em breve, ele voltará para buscar a sua igreja e seu povo. E nós reinaremos com ele. É por isso que nós estamos aqui, fazendo a vontade dele, fazendo a obra dele, porque nós acreditamos e confiamos, porque a nossa esperança está na vinda de Jesus.